Como ponto de partida, para todos vocês, principalmente aqueles que gostam de tomar nota, seria imprescindível rever o capítulo 4 da parte segunda do Livro dos Espíritos, tá? Capítulo 4 da parte segunda, que fala sobre a pluralidade das existências. Na versão definitiva, isto está a partir da questão 166. É a partir dessa questão que Kardec, então, analisa. E há, no capítulo 5º, também desta parte segunda, a maior questão, e a gente chama questão porque ela foi numerada, que é a 222. Então, da 166 a 221, nós temos o diálogo com algumas notas feitas por Kardec a partir das informações que os espíritos trazem. Mas na 222, nós temos Kardec analisando sob o aspecto filosófico, e é mesmo uma dissertação filosófica, a questão que envolve a pluralidade das existências, que ele entendeu por bem estudar com profundidade, exatamente porque ela é uma chave que permite equacionar um número muito grande de problemas que nós, eventualmente, nos deparamos e questionamos. E, diante dessa informação, diante desse dado concreto a respeito da pluralidade das existências, é que fica fácil, então, entender ideias inatas, eventuais processos expiatórios, fica fácil entender e compreender pessoas que têm experiências mais profundas do que outras em alguns assuntos, e o que vai ser complementado no estudo deste capítulo, que é a questão ligada às migrações, porque a reencarnação não se dá na Terra, a reencarnação se dá nas moradas do Pai. E a migração de um para outro mundo é, então, uma regra que Jesus havia, de certa forma, tratado justamente quando falou nas várias moradas. Quer dizer, para a visão da época, a Terra era o centro de tudo e Jesus, dentro das limitações da capacidade de compreensão dos espíritos que aqui estamos e eventualmente estávamos, Jesus cuidou de prevenir-nos. Olha, há muitas moradas na casa do Pai, né? E você não chega ao progresso sem as vidas sucessivas. Se, teoricamente, com informações muito ricas, os espíritos nos preveniram a respeito disto, a doutrina que segue após a publicação do Livro dos Espíritos, ela é fartíssima a respeito do tema, né? Eu gostaria de indicar a leitura de 3 livros, dentre os mais de 380 que abordam a questão, tá? Então, nós temos, pelo menos nos catálogos, nas leituras que eu faço, nos apontamentos, eu já cheguei a 370 e poucas referências de livros que versam sobre o assunto, o que dá uma dificuldade para a gente ter domínio a respeito do tema, porque vários autores e autoras, do ponto de vista reencarnados, mas também espirituais, dão a sua visão a respeito do assunto. Elas, nas leituras que eu fiz, até onde eu posso estabelecer um confronto de todas essas referências, algumas delas refletem mais aprofundadamente. Outras trazem experiências próprias, né? Então, aí vai a primeira das referências que eu acho muito interessante, que é o livro Voltei,
aquela psicografia do irmão Jacó, Frederico Figner, e por intermédio do médium Francisco Cândido Xavier. O livro inteiro é um repositório de referências próprias e que permitem um autoexame do que é a reencarnação. O título Voltei aponta justamente para a oportunidade que ele tem de contar aquilo que houvera sido, as experiências que tivera na última reencarnação, mas também faz um link com precedentes reencarnações e, de uma certa maneira, nos coloca a pauta de novas experiências. Uma segunda obra das 3, de todas elas, que eu gostaria de recomendar a leitura, o estudo, é a que vem do Ricardo de Bernardi, aquele médico do sul do Brasil, que estuda no livro Reencarnação e Evolução das Espécies, o tema dentro de uma dinâmica completamente diferente. Tá? É muito, muito interessante a riqueza que ele dá, os detalhes que ele dá. E, por fim, dentro dessa linha, o livro do Décio Iandoli, chamado A Reencarnação como Lei Biológica. Depois eu vou colocar as 3 referências no grupo e vocês terão chance de acompanhar, então, se não deu para anotar, de saber. Mas, confesso, os 3 livros que eu estou indicando, eles têm uma certa ligação com aquilo que nós vamos tratar a partir do Missionários da Luz, né? É nosso projeto desenvolver em 4 encontros o estudo mais detalhado, mais aperfeiçoado de 2 dos capítulos daquela obra, né? São 2 capítulos que tratam especificamente de informações sobre a reencarnação. E por que é que eles são ricos? Porque é a primeira vez que nós vamos ver o tema abordado do ponto de vista de pessoas, de espíritos que vão interferir em um processo reencarnatório, né? Nós vamos aprender muito sobre essa questão. E a figura central nos 2 capítulos é a figura de Alexandre, o instrutor que dirige as intervenções no livro Missionários da Luz e que tem aqui uma participação única, né? Ao final da obra, o André Luiz traz a despedida de Alexandre das tarefas desenvolvidas sob o abrigo de nosso lar. Ele faz uma opção que para alguns lá não é bem entendida, no sentido de seguir a sua trajetória, mostrando, aí sim, de acordo com os espíritos, que os nossos projetos individuais são da máxima evolução, e ela não é obtida na Terra, muito menos nas esferas que envolvem a Terra, esferas vibracionais. Ainda que a gente fale do ponto, dos 2 pontos mais altos, levando em conta aqui as informações da Igorina Cunha, através do Lúcio, e do André Luiz, através do Chico Xavier, no livro Cidade do Além, a gente vai falar de esferas que ainda estão na realidade do planeta Terra, né? São mais elevadas do que nós aqui na crosta. Bom, a crosta é um estágio que momentaneamente o espírito desenvolve, vinculado à matéria mais densa, não se lembrando em plenitude daquelas que foram as suas experiências. Os espíritos que estamos na Terra, e isso aqui é Livro dos Espíritos puro, não somos espíritos no início da jornada
evolutiva, esse é um ponto. Entretanto, estamos muito distantes do fim. Então, quando o Alexandre se posiciona no sentido de deixar o ambiente da Terra para buscar outras realidades, ele dá para nós uma antevisão do que é mesmo esse esforço individual que o espírito faz para superar-se e superar etapas. Tá? Ele é um instrutor extremamente rígido, embora bondoso, muito compassivo naquilo que ele tenta fazer com que o André Luiz e nós entendamos seja a temática de cada uma das suas abordagens. E essa temática que envolve a reencarnação, pelo conjunto de detalhes que traz, me parece ser uma temática que do livro ressalte claramente a importância. O principal ponto é de ser a primeira vez que nós vamos ver alguém falar em técnica reencarnatória. Tudo aquilo que está em O Livro dos Espíritos se dava de acordo com o conhecimento da época. Kardec reflete filosoficamente e chega à conclusão de que sem a reencarnação não é possível explicar a vida dos espíritos na Terra. E os espíritos vão lhe dizer, não só aqui, mas em lugar algum. É mesmo uma lei. E é com tal propósito que ele escreve a 222, consciente de que está enfrentando uma lei. Mas como se dá a reencarnação? De que maneira os espíritos na Terra, de novo, fazer questão de que nós estamos restringindo a abordagem àquilo que o Alexandre nos informa, juntamente com o assistente Manassés, e o André Luiz relata. Tá? Como se dá aqui? E em que situação? Envolvendo três pessoas que se comprometeram e muito no passado. Um passado testemunhado pelo próprio Alexandre. Ele estava ao lado daquelas pessoas e era, de alguma forma, devedor de Sigismundo numa última encarnação. E foi cientificado lá, posteriormente, na realidade espiritual, acompanhou a situação do Sigismundo e dos outros envolvidos, mas por pouco tempo, a respeito de como eles se portavam. O tempo transcorreu. Ele, um espírito muito mais amadurecido, muito mais evoluído, passou a se dedicar a tarefas que os outros ainda não estão habilitados para fazer. E, de alguma maneira, é assim que começa o capítulo 12, ele se vê de novo conduzido àquele problema que ele vai nos narrar, ele vai sintetizar. Então, dentro daquele conjunto de folhas, né, do capítulo que eu apresentei para vocês, a gente começa justamente com esta preparação. Né? Ele é procurado por alguém que lhe vem trazer uma narrativa envolvendo Sigismundo. E esta pessoa diz, olha, eu me valho de você pela sua condição evolutiva, mas eu sei que você não é um especialista em trabalhos ligados à reencarnação. O que mostra para nós, então, uma primeira informação valiosa. Há reencarnações que vão demandar especialistas. O processo em si vai demandar especialistas. Nós vamos já descobrir para que grupo os especialistas são destinados. Mas esta também não é uma questão a ser generalizada. Mas há técnicos que sabem como desenvolver o processo da reencarnação. O Alexandre não é um especialista, porém, ele possui, como espírito mais evoluído, condições de agir.
O amigo que o procura, e o André Luiz é testemunha dessa conversa, porque estavam os dois se preparando para uma outra oportunidade, uma outra atividade, o amigo então lhe evoca o passado e a situação que diz respeito àqueles espíritos. Diz ele: Sigismundo presentemente voltará ao rio da vida física. A situação assim o exige, e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Raquel, Adelino e Sigismundo eram espíritos envolvidos da última oportunidade encarnatória. Por questões ligadas ao afeto, Raquel era esposa de Adelino. Mas Sigismundo se interessou por ela. E, desafiando a Adelino, ele fez com que a sua destreza levasse Adelino a desencarnar. Raquel, que tinha para com Adelino um compromisso afetivo real, não se interessa por Sigismundo e vai acabar os seus dias numa experiência muito amarga, que é a do prostíbulo. Sigismundo vai seguir a sua vida sem estar ligado a Raquel. Então, nós temos um quadro daqueles quadros típicos das notícias que às vezes nos chocam nos jornais. Alguém que ama outra pessoa se vê dela privado por um terceiro que tem interesse nela, mas aquele que é o que demonstra interesse não encontra abrigo na pessoa que buscou. E são 3 existências findas para a oportunidade de bom aproveitamento. No caso concreto, nós temos Adelino de volta à realidade espiritual. Raquel com uma vida que é uma vida de desespero, de tristeza, de aflição. Ela tinha uma estrutura e terminou completamente desestruturada. E há, por fim, a situação que envolve o protagonista, que é Sigismundo. Então, o relato apresentado para Alexandre é o relato que ele depois vai sintetizar para o André Luiz, narrando este mesmo episódio que eu acabei de reportar aqui, mas, principalmente, ele vai ouvir que está na hora da volta do Sigismundo. E seria importante recolocá-lo ao lado daquelas pessoas para as quais ele foi protagonista de uma série de problemas e que, com uma certa justificativa, em razão da nossa evolução, não o perdoaram, não o aceitaram, não entenderam o que aconteceu. Dos 3, Sigismundo guarda o amargor daquilo que fez, porém não é firme. Raquel é a que menos resistência opõe, já que voltou e está casada há um certo período de tempo, já tendo um filho juntamente com Adelino. Mas há a necessidade de reaproximá-los. Aquele que procura o Alexandre diz, então, foi para isso que eu vim te buscar. Quem sabe você agora não facilita este processo. Você tem aquele que é o atributo que os espíritos dizem e que Kardec reforça tanto, a superioridade moral. Não é o discurso, é a superioridade moral.
você tem o estofo, né? Você tem os requisitos para poder chegar agora e resolver essa situação. Você não ajuda? E ele rapidamente se dispõe. Ajudo sim. Vou estar com você, vou estar ao lado deles. Não posso prometer nada a não ser pedir que o mais alto nos ajude. Mas que eu não vou cruzar os braços, não vou. Né? Ele poderia simplesmente, já que, como a gente viu, a narrativa começa com um pedido de desculpas. Você não é técnico, não é especialista em reencarnação. Talvez não seja necessário esse especialista, embora a gente vá vê-lo atuando no processo direto da reencarnação. Ele está ali, ele se oferece para trabalhar com segurança e vai buscar reaproximar os espíritos. Não é uma tarefa fácil. Quem quer que já tenha experimentado a atividade num grupo mediúnico sabe do quanto é difícil convencer espíritos acerca de atitudes que tomaram. Da mesma forma como nos é difícil convencer dos equívocos que praticamos, porque nós sempre temos justificativas. Nós sempre colocamos a pessoa que nos dirige à observação contra a parede, porque nós não aceitamos. Então a gente rechaça a pessoa. Não, mas é porque... Veja, há uma tendência de acharmos que o nosso comportamento é certo, e ele não é. Tanto não é que nós estamos na Terra. E o que é a Terra no contexto evolutivo? Os espíritos nos disseram lá naquele capítulo 4º. É apenas um mundo que não está entre os atrasados, embora seja de muita materialização, nós somos testemunhas disso, o apego que temos e a dificuldade do desapego, e é distante dos mundos evoluídos, muito distante. Portanto, a condição evolutiva de quem está aqui não é a do Alexandre, é uma condição de espíritos à la Sigismundo. Então, são esses espíritos que a gente vai tentar convencer. E como? Precisa ter ascendência moral. Todo o nosso enredo está lastreado aqui, então. Né? Há um problema, ele é chamado a colaborar e ele diz, vou. André Luiz tem a chance de nos apresentar o quadro todo. Como está Adelino, como está Raquel, como está Sigismundo. Há um trechinho sobre o Sigismundo que vem logo na sequência do de Adelino. Né? Adelino é alguém que nem pensa em ter Sigismundo do lado. Embora esteja reencarnado, e essa é uma questão chave para que nós entendamos o que representa a reencarnação. Para espíritos pouco evoluídos como somos, o esquecimento do passado é para lá de providencial, mas ele só se dá nos momentos em que estamos em vigília. Agora, você, estamos nesse estado. Então, nós não nos lembramos quem fomos, o que efetivamente somos. Mas todos os dias, nós nos afastamos do corpo, no instante em que o nosso corpo liberta os nossos espíritos parcialmente. E aí vêm as lembranças do que sou, do que fiz. Vêm os alertas de amigos que dizem do tempo que estamos perdendo, das oportunidades que temos deixado passar. E a nossa retomada da vigília nem sempre se dá com tranquilidade, com bom ânimo. Nós voltamos acabrunhados, como se tivéssemos tido experiências que não são confortáveis, porque nós estamos sendo lembrados muitas vezes. Estamos nos deparando com informações que jazem adormecidas
para que nós possamos encarar a vigília, porque, do contrário, não seria possível. E como essa reaproximação, nesse processo que envolve três figuras comprometidas entre si, uma muito mais do que as outras, essa reaproximação é completamente desconfortável. Vejam vocês que nada se fala sobre o espírito que já está com Adelino e Raquel na condição de filho. Absolutamente nada. É um espírito afim? O que eu posso dizer, porque falta informação, que ele não é afim de briga, porque afim de briga são os três, tá? Exatamente porque alguém prejudicou aos outros dois de forma absurda. Ele tirou a existência de um, ele desgraçou a existência de outra. E como todos já estamos cansados de saber, quem faz ao outro faz em primeiro lugar a si mesmo. A si mesmo. Então, nós temos três espíritos comprometidos. Ele fala, então, sobre Sigismundo, informando Alexandre. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. De outras vezes, enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta, e nesse estado negativo subtrai-se a nossa cooperação eficiente. Confesso para vocês que, se eu fosse realmente aprofundar, como acho que esses dois capítulos demandam, hoje nós não falaríamos de mais nada que não fosse esse parágrafo. Né? É que não dá. A programação não pode ser assim, senão nós vamos passar o ano estudando o capítulo 12 e não vamos chegar no 13 de jeito algum. Porque olha a riqueza de detalhes numa única construção de raciocínio. Ele, no princípio, tinha esperança. Puxa vida, eu vou poder reparar o mal. Allan Kardec, Céu e Inferno. Feita a agressão, primeiro sinal, o arrependimento. Sabe aqueles sinais que tocam antes de começar um espetáculo? Seja ele o teatro, seja ele uma apresentação musical, se convencionou chamar a atenção do público e preparar os artistas, os envolvidos na apresentação, pelos sinais, que inclusive servem para que as portas sejam fechadas e ninguém mais entra. Por quê? Porque toda apresentação envolve concentração. No cinema a gente não tem isso, mas a gente sente quando alguém chega depois, porque te distrai. E você que estava ali fixado no enredo, de repente tem alguém passando na sua frente. Se há legenda e você não tem domínio do idioma, vamos lá, um filme checo, você não tem domínio do idioma, sem a legenda, se o camarada parar na sua frente para organizar o saco de pipoca, o banco que ele vai sentar, a água, desligar o celular, você perde o diálogo. E aí, às vezes, não entende pontos que são elementares na compreensão do filme. Entende o enredo, é óbvio, você chegou primeiro, ele vai entender menos que você, mas perdeu o diálogo. E aí tem problema, né? Pois bem, nos espetáculos que não são o cinema, os três sinais. Allan Kardec fala dos três. Arrependimento. Puxa, eu errei. Em seguida vem o que ele denomina expiação e que nós sabemos é o remorso. Porque aquele que se arrepende começa a remoer o que fez. Ele usa a palavra expiação, mas nós podemos usar hoje, numa releitura bem ao estilo do que a psicologia nos trouxe de informação, é o remorso.
o remorso que não nos deixa dormir. Você fica remoendo aquele ato que praticou. Ora, na visão religiosa, filosófica, predominante no mundo, no lado que chamamos ocidental, isto não tem cogitação, porque uma pessoa assim não tem ensejo ao terceiro ponto, e aí entra a reencarnação. É aí que Kardec diz na 222, qualquer problema fica solúvel à reparação. Como reparar e reparar a si próprio? É o reparar-se, sem reencarnar. Porque dizer que eu estou arrependido, o sujeito diz, embora não esteja às vezes. Experimentar o remorso pela ação que fez, muitos de nós experimenta. Agora, pratica de novo, porque é aí que vem a reparação. A reparação é te colocar de volta e, de preferência, entre aqueles com os quais você não está sintonizado, é o afim de briga, para que você não repita as atitudes que tem tomado em todas as vezes em que aquela mesma situação apareceu. Então, o convite está aqui, é claríssimo. É claríssimo. Ele queria, mas não tem forças de reparar o mal. Mas ele vai reparar o mal para quem? Para o Adelino? Para Raquel? Em princípio, não. Ele vai reparar consigo o que é o mal na visão espírita. Não é essa visão tosca, teológica, obra do maligno e outras bobagens que ainda estão disseminadas por aí. O mal é a ausência do conhecimento do que é o bem. Então, eu fiz errado, eu não posso mais fazer. Então, eu tenho que reparar o mal. E qual é o maior beneficiado da ausência da prática do mal? Eu mesmo. Eu mesmo. Sou eu que vou mudar o meu padrão vibratório. Então, o quadro está posto. O nosso amigo Adelino, desencarnado, antes de recomeçar uma nova existência, houvera dito que não teria problema em aceitar a companhia do Adelino, do Sigismundo. Nenhuma. Nenhuma. Agora que esse momento se aproxima, o seu espírito rejeita. É um entrave. Ao recordar as dores que sofreu, ele emite os pensamentos de ódio e de ciúme, porque a mulher que ele ama, Raquel, ela vai de novo sofrer a companhia do sujeito que o tirou da vida do lado dela. Então, peraí, não dá, não quero. E ao vibrar assim, o espírito passa para outro espírito aquilo que vai nele. Se nós falamos, se nós agimos enquanto encarnados ou mesmo desencarnados, nossa esfera de ação é limitada. Porém, o que pensamos é exatamente o veículo que nos permite a vida espiritual. Somos o pensamento. E é nesta hora que a gente percebe o quanto isso traz o desequilíbrio, a tal ponto que diz o amigo que procura o Alexandre, vai tudo por água abaixo. Não vai dar, porque a rejeição vai fazer com que as questões não possam ser bem encaminhadas. É só alguém com a evolução que você tem, Alexandre, que pode encaminhar a situação. Mas prestem bem atenção, porque isso está muito claro no livro. A ação do Alexandre, ela não vai contra o livre-arbítrio de nenhum dos três.
ele vai tentar convencê-los. Convencê-los, né? Este processo a gente vai ver num outro instante da nossa jornada aqui, porque agora há uma secção da conversa, né? Eu vou pular um bom trecho, por isso passei antes o texto, para que todo mundo pudesse ler, né? Então, eu estou falando de algo que eu presumo, né? Todo mundo leu, releu, tem gente que eu não sei se está aqui agora, mas que já viu esse capítulo comigo 3 vezes, a depender do tempo. A Sandra está, então a Sandra já viu 3 vezes. É um capítulo que, se a gente contar quantas vezes leu, releu, é profundo. Então, o enredo está sintetizado aqui. Se alguém nunca leu, puxa, tem aí na mão, não teve tempo, até a semana que vem, volta a olhar, né? Dá uma conferida, repassa, não precisa ler o livro todo, mas os 2 capítulos que nós vamos estudar, volta e vê os detalhes que eu vou agora, então, deixar um pouquinho de lado, porque o que acontece quando o Alexandre diz para o Herculano que o pedido está topado. Ele vai interferir, tá? Eu vou até eles, vou pedir amparo divino, seja feita a tua vontade. Essa é a razão da prece que Jesus ensina aqueles seus seguidores a proferir. Seja feita a vontade de Deus, porque ela é a única que não nos cabe tentar rechaçar, sob pena de sofrer. E Deus nos destinou para o bem. Então, o que Ele quer de nós? A prática do bem. Eu vou pedir, eu vou me aproximar deles com a melhor intenção possível. Você me diz aonde eles estão, me leva, eu vou localizar. Imagina, nós estamos na Terra, não tem sinalizador, me diz aonde estão os espíritos. Pelo pensamento, eu localizo o desencarnado, mas os encarnados estão escondidos, de certa forma. Já que você trouxe, vamos até eles. Nós vamos reuni-los e vamos trabalhar, tá? O André Luiz vê a situação e não tem a menor dúvida. Ele vai até o Alexandre, quando eles estão a sós, e faz um pedido. Será que eu podia te acompanhar para ver agora o que eu nunca imaginei pudesse ver, que é esse processo da reencarnação? E o Alexandre diz, claro, não resta a menor dúvida que você vai poder me acompanhar. Mas, olha, eu vou te dizer uma coisa. Sem conhecer previamente o assunto, você vai me atrapalhar. Não vai ajudar, né? E ele fala uma coisa que, às vezes, eu repito, e outro dia me disseram, você é muito duro quando você insiste nisso. A minha vida toda, como professor, como profissional, sempre eu procurei pautar no conhecimento daquilo que eu faço. Eu nunca me aventurei por onde eu não tenho conhecimento. Não dá. E eu vejo, às vezes, o sujeito dizer, não, olha, estou fazendo palestra espírita. Eu paro, penso, será que está falando de espiritismo ou está soltando um monte de bobagem? Porque a vaidade é maior que o conhecimento. Estar à frente de uma lâmpada, de um coisa, chama mais a atenção do sujeito do que o preparo. Não precisa ser expert para falar. Eu não sou, mas eu estudo. Eu vou falar daquilo que eu sei que estou falando. Não tenho opinião própria. É Kardec quem conhece espiritismo. Agora, o sujeito de Kardec não leu uma linha. Ele não sabe o que é obras póstumas, nunca ouviu falar da revista espírita, nunca leu o livro dos espíritos e vai fazer exposição em casa espírita. Aí o dirigente diz para mim, o público está diminuindo. Foi a pandemia? Não, foi a má qualidade de quem você botou para falar, porque o sujeito tem boa vontade. Eu nunca fiz uma defesa de tribunal do júri, embora tenha eloquência. Por que eu não faço uma defesa de tribunal do júri? Porque eu não conheço direito penal. O que eu conheci de direito penal foi quando eu estudei. Depois não estudei mais. Como é que eu vou deixar alguém indefeso?
Só para aparecer da entrevista para o jornal? Não, esse assassinato não aconteceu. Vai lá o promotor, mostra todas as provas e a minha cara fica do quê? De tacho. De tacho. Por quê? Porque eu não domino o assunto. Então, o Alexandre, mais uma vez, como Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, informa, chama a nossa atenção para o assunto. Participar de atividades demanda conhecimento. Eu não vou levar um curioso para ver um processo de reencarnação, como eu não vou levar um curioso para fazer nada. Ah, ele é curioso na cozinha. Ah, então vamos largar para ele fazer. Não sabe fritar ovo. Né? Não tem coisa mais elementar do que fritar um ovo. Mas larga um sujeito que não sabe. Quem tem que limpar a cozinha depois é ele. Porque a gente que chega e vê o estado em que aquilo ficou, eu tenho uma vontade enorme de ser cabeleireiro. Beleza. Num cara como eu, na atual condição, qualquer um é. Né? Basta pegar uma gilete, se não tiver o aparelho adequado, passar na minha cabeça sem cortar, porque do contrário eu vou processar por lesão corporal, a pessoa vai me deixar em ordem. Agora tem uma cabeleira como a da Dani, cuidada, hidratada, cheia de coisa, vou cortar. Misericórdia, misericórdia. Né? Ela mostrou um serviço outro dia para mim que alguém fez, uma pessoa querida, e a pessoa na hora ganhou um apelido de tiração de sarro. Lembrava o Zacarias, né? Ou o Beisola. Por quê? Porque a dita cabeleireira acabou com o cabelo da pessoa e cobrou para fazer isso. Então, Nazil, quem fala no centro não cobra. Depende. Ele cobra tempo, cobra atenção, e isso tudo tem um valor enorme. Pode ser que não seja o dele, porque ele nem se preparou para. Mas e daqueles que foram lá? E as pessoas saem achando que espiritismo é piada, é gozação, é lugar comum. Quando não é lugar comum, são outras visões. A espírita, não. Então, o que ele faz com o André Luiz? Vamos conhecer. E leva o André Luiz, para se inteirar. Antes, porém, eu queria dar destaque para aquilo que está nesse mesmo parágrafo em que ele diz que o André Luiz precisa conhecer. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Tá? Eu vou te levar no Ministério do Esclarecimento. E aí ele dá uma informação que é vital para a gente compreender o que é a reencarnação na Terra. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Primeira informação. Aproximou, tem um ambiente, reencarna. É puramente evolução. Não teve planejamento? Não precisava. É puramente evolutiva. Nós não precisamos das reencarnações? Continua ele, mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista e individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Diz ele um parágrafo depois, agora explicando. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente, bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena. Em geral, como acontece a nós outros, e olha a dificuldade, a gente começa a entender para quem é que eles trabalham.
Porque, como acontece a nós outros, ele vai se pôr na categoria de quem não tem elevação, e isso não é verdadeiro. Ele não quer chocar nós e ao André Luiz, mas quando a gente vê quem ele é, percebe que ele já chocou, porque ele diz assim: como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade. Ah, ele não está nessa categoria, mas não está mesmo. Tanto que ele pode sair. Ele pode sair, os demais podemos sair, mas dizem os espíritos lá naquelas questões do capítulo 4 que são para planetas iguais ou piores do que a própria Terra. Em geral, quando eles tentam valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, eles ajudam a influir no processo da própria reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. E diz para nós, continuando, nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. E o André Luiz diz, tentando me mostrar a responsabilidade que era aquilo, né? Ele diz para o André Luiz, explicando a retificação. O problema da queda é também uma questão de aprendizado. E o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. O problema da queda é também uma questão de aprendizado. E o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução, continua ele, confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos, mas, André, quase todos nós que estamos trabalhando na Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável e nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Vocês se recordam de uma das frases que todo mundo repete de Emmanuel sem dizer a fonte, né? Que a evolução prescinde de 2 elementos. Ele usa uma imagem que depois acaba até confundindo a compreensão, que são a sabedoria e o amor. O Alexandre insiste nisso, dizendo, olha, não basta só saber, é preciso amar. Né? E esse amor é interessante porque ele vai exigir manifestações. Não é teórico. Né? Na teoria, o sujeito pode até proclamar que ama, mas e na prática? Na prática, ele está diante de um caso, claro, em que vai ser necessária uma dose de amor imensa para reverter uma animosidade que manteria os espíritos na mesma faixa em que se encontravam. Então, eles estão tendo, diante do esquecimento do passado, que é só parcial, a chance de voltarem a se entender. Que Adelino entenda que Sigismundo é alguém que estava em desequilíbrio imenso, mas que tem a chance de se recuperar, que Raquel
entenda que o seu laço com o Adelino transcende a oportunidade encarnatória interrompida, e eles podem, sim, se afinizar para muito mais oportunidades, e que os três juntos têm a chance de se amar. E a lei de amor é a lei divina por excelência. Deus nos ama a tal ponto que nos dá a chance de avançar. Então, aqueles que equivocadamente, limitadamente, falam de justiça divina como sendo de castigo, punição, afastamento, morte, etc., 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 ainda não têm a capacidade de compreender, porque é da evolução. É só o tempo que nos faz compreender que o mal só nos afasta. É fazer o bem que nos aproxima. E fazer o bem é amar. É desejar ao outro aquilo que eu entendo de melhor, não o que sobra de mim, aquilo que não me interessa. Não, aí não tem graça. É por isso que diz, reparta, dê, viva com menos, ame, a ponto, como disse Jesus, de dar a sua existência pelos seus amigos. Por quê? Porque nós estamos falando de vida e não de existência. Como a nossa capacidade de compreender a vida ainda não existe, nós somos criaturas ainda limitadas à existência, a dificuldade de um ensino desse é imensa para nós. Mas como eu vou abrir mão? Como eu vou perder? Como eu vou deixar? Como eu não vou ter? Porque não te pertence. Tudo pertence a Deus. Somos usufrutuários, enquanto na matéria, das condições que nos são dadas para bem aproveitar essa oportunidade. E só. Chegamos sem nada, vamos embora sem nada. O que trazemos? A somatória de tudo que fizemos. Se foi o mal, é isso que trazemos. O que levamos? Levamos o mal, porque não tem jeito, mas levamos o bem praticado. E é o bem praticado o nosso advogado. É ele que, na hora do limite, vai nos oferecer recursos para enfrentar o mal que ainda temos e minorar os seus efeitos. Então, o Alexandre vem colocar para nós exatamente isso. Nós temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Aí, meu amigo, minha amiga, como eu, você já teve, se é que não tem, que enfrentar lutas. Às vezes, na nossa infantilidade evolutiva, nós achamos que elas são um absurdo. Imagina isso acontecer comigo. Imagina ficar doente. Imagina ter essa coisa. Imagina ter esse desapontamento. Imagina isso, aquilo outro e tudo aquilo que nós passamos. Quando o espírito lúcido, como Alexandre, nos fala, a gente então para e fala, caramba, tem todo sentido. Eu tenho necessidade de luta. Para quê? Para que eu me corrija. Para que eu me renove. Porque ser aquilo que eu sou não vai me levar senão a outra reencarnação. Para que me restaure e eu consiga preencher aqueles pontos que eu ainda não consegui preencher. E que, acima de tudo, eu me aperfeiçoe, isto é, eu seja melhor. A reencarnação, ensina o Alexandre agora, no ponto principal do nosso tema, é o meio. A educação divina é o fim. Então, reencarnação é uma necessidade? Claro, é meio. É meio. Eu vou precisar dela? Não, o dia que você for educado do ponto de vista divino. O que significa isso, Nazil?
Olha, se eu entendi bem, significa só fazer o bem. Aí eu não vou precisar dela. Não preciso mais dela. Por quê? Porque eu já me aperfeiçoei. Então aí eu vou ficar no berço esplêndido. Então, essa é uma noção equivocada. Porque a partir do momento em que você conseguir vencer-se a si mesmo e avançar do ponto de vista evolutivo, você vai olhar aqueles com os quais conviveu e que estão na estrada que você está, só está alguns quilômetros na frente. E pelo sentimento que você desenvolveu de amor, você vai se voltar para eles e ajudá-los. E assim, não vai ter fim, porque o número dos que você vai querer ajudar é o número, por exemplo, dos que Jesus tomou para si para ajudar. Ele chama aqueles que estão sob os seus cuidados, na linguagem pastoril da Galileia que ele encarnou quando esteve entre nós, de rebanho. O rebanho que ele, o bom pastor, vai cuidar. E vai cuidar a tal ponto que ele faz uma promessa. Nenhum vai se perder. Nenhum. Porém, eu não tenho como trazer todos para um lugar seguro, porque muitos se rebelarão. Muitos vão se manter como estão. Tem o livre-arbítrio, que nessa hipótese é uma loucura. Porque se eu descubro que o aperfeiçoamento é que me leva adiante, eu tenho que enfrentar a minha luta vencendo as 3 etapas anteriores, a renovação, a restauração e a correção, para esse propósito. E nunca perder de vista, reencarnação é meio. O que nós somos chamados é a nos educarmos do ponto de vista das leis divinas. As leis divinas. E a principal, mais importante delas, é o amor. É o amor. Então, eu tenho que me preparar para vencer essas etapas. E ele diz, olha, tem milhões de semelhantes nossos que evolvem, vão para frente, mas existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto, se já têm alguns valores da vida, eles não têm outros que são tão importantes como os que eles já conquistaram. E ele, então, André Luiz, começa a pensar na fria que se meteu. Porque ele vai ter que olhar a questão da reencarnação de Sigismundo não com o olho técnico que ele estava imaginando poder olhar. Vou lá, quero ver como é que funciona. Posso? Espera. Primeiro você precisa entender o alcance. E para dar para ele a dimensão do alcance, o Alexandre invoca a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30. Uma passagem que, se a gente lê sem essa ideia, jamais vai entender. Como qualquer exegeta, estudioso, intérprete, não espírita, não compreendedor desse tipo de informação, vai ter capaz de interpretar. Não vai conseguir. No livro Constituição Divina, o Richard Simonetti mostra claramente essa interpretação. Richard era um estudioso, não era um aventureiro. Era um estudioso, um cara sério, é um espírito sério. Demais até para quem gosta de brincadeira, mas ele não era de brincadeira, tinha as dele, muito limitadas, mas era alguém voltado para fazer aquela que era uma tarefa que ele havia se imposto. E para ela ele lutou o tempo todo. Ele relê o capítulo 5, nos versículos 29 e 30, como o Alexandre relê. Porque quando a gente ouve
lê a narrativa, eu vou usar o Shuraki, porque para mim é a melhor tradução que tem da Bíblia, a gente vê como é claro. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o longe de ti. Sim, é melhor para ti perderes um de teus membros em vez de todo o teu corpo ir parar na geena. O 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga longe de ti. Sim, é melhor para ti perderes um de teus membros, em vez de todo o teu corpo ir parar na geena. A geena era o vale ao sul de Jerusalém, né? Gei-Imon, Gei-Imon, na verdade, na pronúncia mais próxima. Eu não domino aramaico, tá? Então não adianta eu tentar dizer, mas é a leitura que eu faço. E era onde os jebuseus ofereciam as crianças recém-nascidas para o deus Moloque. Esse vale, depois, foi usado pelos romanos para a crucificação de todos aqueles que Roma condenava. E como acontecia nos sacrifícios para Moloque, na crucificação também os corpos ali permaneciam, porque era esta a oferenda. Então, o que Jesus usa é um exemplo muito claro. Olha, é melhor você não ter do que ir para lá. É melhor te faltar isso. Por quê? Porque a tua mão, o teu olho, da maneira como ele constrói o raciocínio, são fonte que vão te fazer se equivocar. Meninos, meninas, é isso que abre a ida do André Luiz para a área onde está o Manassés. Porque ele vai se defrontar agora com informações que, quando a gente lê pela primeira vez, ou pula, porque não entende, ou choca. Como é que pode alguém pedir um corpo que traga problemas, se a gente olha para corpos com problemas e fica fazendo raciocínio absurdo? Como é que eu posso pedir para ter uma moléstia durante a minha existência que me limite a existência? Não, eu quero passar uma existência sem moléstia. Eu não quero ter problema nenhum. É aí que está a chave. Eu vou antecipar um pouquinho, vou dar spoiler, porque vocês já leram o capítulo. Mas quem vem com tudo em ordem é sinal que ainda não está na categoria dos que pediram dificuldades para vencer a si mesmo. Porque quando tem a restrição, é alguém que veio propor a si próprio um desafio e cumprir a sua missão. Basta você pegar um grande espírito que nos visitou e perceber que ele tinha problemas sérios de limitação, às vezes física, que o impedia de desenvolver as suas atividades como nós desenvolvemos. Aliás, a gente acaba não desenvolvendo por inércia, porque condições tinha. Mas não, hoje não dá, estou cansado, hoje estou exausto, hoje eu trabalhei muito, como se estar na Terra não fosse para isso. Nós estamos aqui, desde o princípio diz, o pão a gente vai ganhar pelo suor do rosto, pelo esforço que fizer. Ah, mas eu vivo de aplicar golpe. Cuidado, porque aplicar golpe significa ter que despender o suor na reparação de uma pena, segregado do convívio social, sendo assediado por outras ideias que não são boas. Então, o propósito reencarnatório é esse mesmo, de ocupar-se, trabalhar. E quando você vem com alguma consciência, você vai, então, se envolver nisso. O Alexandre diz para ele, bem-vindo ao setor de planejamento de reencarnações. Eu vou te levar para conhecer algumas pessoas que trabalham para
sua própria melhoria. São aqueles para os quais esse preceito, de reentrar na existência com um órgão a menos, com uma limitação que muitas vezes não é bem recebida, é fruto de uma opção consciente que lhe assegure voltar para a reencarnação e não perder a oportunidade reencarnatória. O nosso estudo, então, muda de lado, muda de abordagem. Saímos do problema, que é a chave dos 2 capítulos, tá? Que é o problema envolvendo Adelino, Raquel e Sigismundo. A situação é essa. Porém, para participar do jogo, André Luiz tem que entender o que vai se dar e por que certas coisas podem acontecer. Não adianta, André, olhar com os olhos do geneticista, que ele nem era. Era um estudioso, mas essa área ainda não era uma área desenvolvida particularmente no Brasil. Então, não era alguém com experimento, experiência para isso, mas ele vai ter informações. Vejam, quando ele conhece lá no mundo maior as casas mentais, ele toma um choque. Freud estava reencarnado enquanto Carlos Chagas era médico no Brasil? A resposta é sim. As obras freudianas haviam conquistado a medicina, não a medicina praticada pelo André. André era um sanitarista, alguém voltado a pesquisas de base, estudos aprofundados no sentido de evitar moléstias. O seu empenho com a doença de Chagas mostra um serviço enorme em favor de uma população desprovida de maiores conhecimentos e que não sabia que um inseto para o qual ela nunca teve atenção era o responsável por contaminar o seu corpo, desenvolvendo uma moléstia que a levaria à desencarnação mais tarde. O estudo do barbeiro, cujo nome técnico não é este, mas é como popularmente conhecido, fez com que o André sequenciasse todo um processo que levava à desencarnação de pessoas sem conhecimentos, sem instrução. Então, ele contribuiu, mas não tinha as informações de outras áreas, é por isso que ele se maravilha. E ele agora está conhecendo uma informação que ele jamais deteve, que era a informação sobre o espírito. Vocês percebem a importância da divulgação do espiritismo? Porque nós estamos levando para as pessoas uma informação que elas não têm. Não adianta falar que o homem tem alma. Se eu digo que a alma foi criada por Deus no instante que ele nasceu, Deus quis que ele passasse por aquilo, embora todos sejam filhos de Deus, mas ele é menos, e mais, que depois que passar a experiência, essa pessoa vai ser destinada para uma das 2 casinhas que nós criamos na mente equivocada de teólogos. O céu, aquele doce farniente, e o inferno. Bom, olhando para mim, eu já sei meu destino. Então, o padre do passado já sabia que ia para o inferno. Eu não podia ter a pretensão de estar indo para o céu sendo pecador contumaz. Era o inferno. Não, aí complicou, né? Porque todos aqueles que eu condenei para o inferno vão estar lá do meu lado e vão dizer para mim, puxa, você é sem moral, hein? Bom, resultado, criamos uma terceira repartição, que foi o purgatório, né? E aí, beleza. Porque a gente botou lá a humanidade inteira, os que a gente não gosta, Dante Alighieri, na comédia, livro primeiro, estão no inferno. Aqueles que são como nós, bala no purgatório, pedindo, segundo a igreja, para que os outros rezem para que ele melhore. E aí você já vê a venda do ofício, já vê o serviço garantido de oração em favor de alguém. Tá? Qualquer semelhança com o que você vê numa igreja é mera verdade. Eu vou rezar pelo outro. E aí tem os do céu. Mas os do céu, mano, esses esquece.
Tem um dia do ano consagrado a eles, né? Um dia de todos os santos. O resto é mala. Está no dia seguinte, o dos mortos. Esperando o quê? Esperando que uma teologia que não tem base, que não tem conhecimento, afirma que vai ter uma salvação. Mas por quem? De que jeito? Não foi Jesus que prometeu isso? Ah, não, prometeu. Isso foi um monge louco que botou em alguma coisa e Jesus não. Se para os que que lhe seguiam direto, ele dizia, vou esperar vocês, mas vou esperar. Quer dizer, vocês vão ter que chegar. Eu ajudo, dou junto, dou exemplo, reforço, mas vocês vão ter que vir. A reencarnação é a necessidade. Diante daquela gente que ele vê quando está chegando no laboratório, onde o Manassés trabalha e vai acolhê-lo, ele ouve de Alexandre a seguinte lição. Acompanha aí que está logo um pouquinho à frente. As entidades sob nossos olhos, porque ele se encanta de ver uma porção de gente caminhando, e algumas levando debaixo do braço, nas mãos, uma espécie de mapa que ele não consegue entender. O que é isto? Espera, que você já vai saber. São interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados a semelhantes propósitos, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. A palavra intercessão é o estudo do capítulo 11, onde ele mostrou quanto é possível que alguém peça por outrem. Então, se você tiver dúvida, né, se não lembra direito, volta no 11. E lá no 11 você vai entender o que significa intercessão. É disso que ele está falando agora. Eu tenho, então, espíritos que intercedem por mim. Eles me dão um voto de confiança. Olha, o Nazil pode passar por isso. Ele precisa passar por isso. Foi o que pediram para o Alexandre, agora para ser concreto. O pedido formulado para ele, olha, interceda. Vai lá, resolve essa situação. Olha, eu vou, mas eles têm livre-arbítrio. Esses espíritos estão ali. Aí diz para o André Luiz, os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicos, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Planos adequados aos fins essenciais. Eu indiquei, no começo da nossa conversa, o livro escrito pelo Décio Iandoli. Porque o que o André Luiz faz agora de pergunta, o Iandoli esclarece. Porque alguém que era especializado em analisar cadeias evolutivas de uma espécime para poder identificar como ela prejudicava o ser humano, ele faz a pergunta básica, né? Mas espera aí, e a hereditariedade fisiológica? Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Funciona? Claro, eu não posso reencarnar de outra forma. Eu não posso encarnar se não for obedecidas as leis naturais. Não há revogação das leis, não há. É impossível que a gente ainda continue com pudores, com temores, considerando isso. É a regra.
O nosso avanço no domínio científico, e é por isso que uma visão de natureza espiritual não pode se opor a uma visão de conhecimento científico pelo que ela traz. A ciência é luz, ela ajuda a compreender. O espiritismo, o domínio das coisas do ponto de vista espiritual, nos faz entender o grande jogo, mas nunca rechaçar. É por isso que Kardec, no Evangelho, propõe o papel central do espiritismo, ser a aliança entre o que é a visão religiosa e o que é a visão científica. Primeiro, porque o espiritismo não é religião. Ah, eu sou espírita, faço questão de dizer, bacana, bacana. Hoje você se ufana, mas há 30, 40 anos atrás, há 60 anos atrás, você diria que era espírita pondo a mão na boca. A família que tinha espíritas, o sujeito era execrado, até hoje é. Quanta gente, quando ouve falar que a gente é espírita, tem admiração. Nossa, você é? Sim, mas outros torcem o nariz, faz o sinal da cruz, né, espana a mosca que tem na frente, ou bate na madeira, diz, eu estou do lado do demônio. Sim, porque você também é um daimon, espírito, é o que nós somos. Mas a pessoa não consegue entender isso, ela foi condicionada. Ele, então, mostra aqui claramente, o Yandro ele aproveita esse caminho, né? Vai explorar isso. Diz o Alexandre, além do mais, quando interessado em experiências novas no plano da crosta, essa é uma informação também vital. A crosta é um dos planos da Terra. 7, segundo Egorina Cunha, Lúcio, André Luiz, Chico. Final do livro, Cidade no Além, os mapas. É um dos planos. Um dos. Né? Outro dia, dando palestra, alguém me pediu para falar sobre umbral. Eu perguntei para ele qual deles. Aí as pessoas riram. Né? Eu aproveitei, então, para contar que tinha mais de um. Porque o sujeito que já pela de medo quando acha que é um, eu dizendo que tem mais de um, nossa, teve muita gente que certamente não voltou na semana seguinte. Como eu só vou na casa de visitante, então não tive chance de confirmar, né? Mas que eu aproveitei para soltar a informação, aproveitei. Porque não é um. Tem o grosso, tem o médio. Ah, é. E aqui o Alexandre, é claro, a experiência no plano da crosta. Diz ele, é merecedor de serviços intercessórios, a palavra está entre aspas, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. E aqui, de novo, também eu tinha que pedir desculpa, porque só essa frase compensa um estudo de um dia. Porque quando a mudança vem, quando ela é pedida, você pede que haja alteração na sua estrutura biológica. Isto se faz para permitir que aquele objetivo que nós temos com a reencarnação, né, que é o objetivo de corrigir, renovar, restaurar e aperfeiçoar, que ele se dê. Eu estou, na verdade, no trabalho da minha salvação. É essa chave que Jesus nos veio explicar. Nós temos que trabalhar pela nossa redenção. Mas como a gente é muito folgado, a gente vai trabalhar pedindo a intercessão em favor dos outros, né? Para que os outros façam por nós. Ou então, fica aí imaginando que se for frequentador disso ou daquilo, e Jesus foi tão categórico, né? Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Veja que nunca enganou ninguém. Agora, as pessoas se iludem, né? O Eduardo Gianetti tem um trabalho fenomenal
que é intitulado O Autoengano. É uma das reflexões mais bonitas que eu já vi sobre o quanto nós nos iludimos. Nós nos iludimos. E essa é uma grande ilusão. A Jesus vai me salvar. Jesus já veio nos mostrar por onde ir. Como isso foi escondido, ele disse: vai chegar o momento em que vai ser preciso voltar e tornar mais claro. Mais claro. Já foi dito tudo? Não, claro que não. Claro que não. Mas para o conhecimento do homem, da nossa qualidade evolutiva, o Espiritismo é o ponto mais avançado que a gente pode atingir no presente momento e que permite você ler isso. Então, para me redimir, para ser melhor, eu vou buscar experiências encarnatórias difíceis, inclusive do ponto de vista corporal, com limitações. Se a mão direita te leva à geena, cai fora. Se o olho direito te conduz à geena, pula. Tem a limitação, aceita. É uma existência, não é a vida, é uma existência. E se você está afim mesmo, pede para que alguém te ajude a passar por isso. Porque vou voltar e agora vou me encaminhar para o final, porque o que vem daqui para frente, com o Josino, naquilo que o André Luiz vai aprender, é um outro mundo. É um outro mundo, né? Então, é o segundo encontro sobre o capítulo 12. Mas a informação que fica para nós é muito clara, é muito clara. Né? A reencarnação é um meio, não é fim. Fim é educar-se como Deus nos propõe. Nós somos destinados à máxima perfectibilidade, mas temos que atingi-la sozinhos. Sozinhos. Com méritos, nós podemos contar com a intercessão. Quem tem mérito nesse conjunto todo, então, para ajudar Sigismundo, Adelino e Raquel? Essa é uma pergunta que eu não vou responder agora, mas eu vou retomar, porque eu quero pensar com vocês. Nós ainda vamos ver a conversa entre eles. Qual deles despertou no Alexandre, fora o seu desejo imenso de ajudar? É um espírito com evolução, então ele não quer castigo, ele é duro, ele é firme, ele quer o quê? Ele quer a evolução. Ele quer que os outros venham, que eles cheguem. É isso que os espíritos querem de nós. Por isso que o espírito sério nunca passa a mão na cabeça. Né? Espírito menos sério, bom, fala qualquer coisa. Qualquer coisa, promete casamento, junta quem estava separado, etc, etc, etc. Se não for confusão e má fé do médium, que está cheio, é espírito sem instrução nenhuma. E que a gente tem que entender. Kardec compreendeu isso muito rapidamente. Disse: olha, tem alguns de vocês aqui que sabem menos do que eu. Beleza, mas você acha que eu te dar a missão se você não fosse bom? E aí ele compreende. Então eu preciso ficar esperto com o que eu ouço. Nossa, cara, 2 vezes. Porque vão te confundir muito, muito. Agora, você não é um cara despreparado para fazer o que veio fazer. Você é um espírito com bagagem para enfrentar esse desafio. E como enfrentou? Livre de problemas? Nenhum. Teve que encarar todos. Livre de dores? Nenhuma. Desencarnou fruto de um aneurisma? Nenhuma. Sofreu pela ruptura de um vaso que levou à hemorragia, ninguém fez autópsia, mas a conclusão, e era a conclusão médica da época, ele sofreu um aneurisma. E a gente reproduz isso. A certidão de óbito traz informações assim. Era o exame médico a que ele foi sujeito e que chegou a essa conclusão. O fato é que ele tem uma morte repentina, abrupta, fruto de um processo que é de desgaste do próprio corpo. Puxa, mas ele não podia estar preservado, ficar até os 100 e poucos anos trabalhando. Há uma limitação física.
Dr. Demeury disse isso muito claro para ele. Você acelerou o desgaste do próprio corpo, porque ele trabalhava dia e noite, sem parar, e não trabalhava como nós trabalhamos, com recursos da luz, do transporte. Imagina, viagem de trem foi um sucesso para ele. A viagem era viagem a cavalo, a pé, o deslocamento no coche, para quem podia pagar. Então, a situação era adversa, e ele fez tudo o que fez. Quer dizer, quando a gente tem condição favorável, tem que fazer tudo o que precisa fazer, para não chegar depois na realidade espiritual e se arrepender do tempo que perdeu.